É o seguinte, galera, o pessoal na live aqui tá pedindo para eu falar sobre o Irã, porque as coisas estão rolando agora. O problema é que aconteceu no dia dessa live, tá? Há algumas horas, eu vi a notícia do ataque dos Estados Unidos e Israel, foi um ataque conjunto ao Irã. E a gente está recebendo agora informações um pouco picadas, coisas que precisam ser confirmadas. E, obviamente, no momento que você estiver vendo esse corte aqui, vai ter muito mais informação do que tem agora. Eu tô aqui na seção de atualização automática da CNN, isso porque eles estão atualizando as coisas bem rápido e a gente fica sabendo da notícia a partir do momento que determinadas coisas são confirmadas. E a última atualização que a gente teve é que Trump afirma que o líder supremo do Irã foi morto em ataques. O presidente pediu uma mudança de regime após um ataque massivo dos Estados Unidos e de Israel que provocou uma onda sem precedentes de ataques retaliatórios por parte do Irã. O presidente Donald Trump afirma que o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto no ataque massivo de hoje, realizado por forças americanas e israelenses. Trump disse que os bombardeios continuarão intensos ao longo da semana. O Irã afirmou que seus líderes estão sãos e salvos. A gente tem aqui uma informação cruzada entre entre as duas fontes. E pelo que eu vi aqui também, essa posição americana e o que o Trump está dizendo é baseada em inteligência dada por Israel. Sobre o ataque, Trump indicou que a operação militar visa derrubar o governo de Teherã. Mais de 200 pessoas foram mortas no Irã, segundo a mídia estatal. Uma retaliação sem precedentes, o Irã lançou ataque contra bases militares dos Estados Unidos, Israel e outros alvos no Oriente Médio, abalando áreas densamente povoadas e interrompendo o tráfego aéreo e o transporte de petróleo. As Forças Armadas não relataram baixas americanas relacionadas ao combate, as equipes antiterroristas do FBI estão em alertas máximo, enfim. O que está acontecendo aqui agora é que nas últimas semanas a gente viu uma possível negociação entre Estados Unidos e Irã, com o ponto da negociação sendo colocado para os Estados Unidos que o Irã abandonasse o programa nuclear dele. O Irã é um país que tem um programa nuclear, eles têm tanto centrais de enriquecimento quanto também uma usina nuclear. E os Estados Unidos teme, aliás, muita gente no mundo inteiro teme, que a intenção do Irã com esse programa é desenvolver armas de destruição em massa, no caso aqui, armas atômicas. E era exatamente isso que essa negociação queria evitar. Mas a gente viu aqui que quase que certamente a boa vontade para a negociação, pelo menos não existia do lado americano, porque claro que se eles vão fazer um bombardeio desse tipo aqui, que eles já estão há muito tempo decididos a agir dessa forma, ainda mais porque eles estão coordenando isso com Israel. Então, de fato, não foi uma coisa que na última reunião a negociação não avançou e o Trump simplesmente falou, então agora sim a gente vai atacar. Eu acho que muito provavelmente eles já tinham um plano muito antes aqui e eles estavam levando essa coisa da negociação como, sei lá, talvez um disfarce das reais intenções na ação deles com o Irã. O regime do Irã é um regime ditatorial que recentemente matou, pelo que se confirma por números oficiais, se eu não me engano, 6 mil pessoas, que não mataram, que morreram, se for a confirmação oficial, né, em protestos recentemente contra o regime, mas que, por estimativas internacionais, eu vi uma especificamente aqui, dizia que o governo teria matado de fato 30 mil pessoas no combate a esses protestos de iranianos que estavam insatisfeitos com o regime. É um momento muito delicado para o mundo agora, porque no primeiro engajamento que os Estados Unidos teve com o Irã lá atrás, depois de Israel ter bombardeado o Irã, os Estados Unidos não colocou como alvo autoridades do Irã. O que os Estados Unidos tinha feito era atacar com aquela bomba especial que eles têm de destruição de bunker, vocês devem lembrar, uma instalação do Irã. Aliás, eles atacaram, foi uma ou mais de uma, perdão agora, eu estou falando de memória remota, as coisas estão acontecendo aqui, eu estou reagindo a partir do momento que as coisas estão se desenvolvendo. Eles atacaram instalações de enriquecimento de urânio do Irã. Israel, de outra forma, é um país que, nos seus engajamentos com o Irã, tem se focado também em atingir alvos do governo do Irã. Não que os Estados Unidos não tenha feito isso, se não me engano, eles fizeram isso na primeira gestão do Trump também. Eles chegaram a matar um oficial e coisa do tipo. É um momento muito complicado para o mundo porque o Irã, obviamente, vai retalhar. Eles vão lançar mísseis e drones em todo lugar que eles podem. Eles têm um arsenal muito grande, embora boa parte da capacidade deles de combate, de retaliação, ela foi, pelo menos em parte, tá? Destruída ou severamente limitada durante a última vez que eles tiveram
esse confronto com Israel e depois com os Estados Unidos. Isso porque Israel, eles agiram não só para poder impedir esse tipo de ataque, mas Israel também tinha inteligência dentro do Irã. Você tinha agentes do Mossad agindo dentro do Irã que destruíram parte dessa infraestrutura de retaliação do Irã no solo, antes dos mísseis saírem, coisa do tipo. E eu acho que Israel não abandonou em nenhum momento, tá, essa infiltração que eles tinham dentro do governo do Irã, embora, pelo que a gente sabe, alguns agentes foram identificados e foram mortos pelo governo iraniano. E eu acho que por conta disso que eles têm essas informações, tipo, quem morreu dentro do Irã. E por isso que eu creio que talvez, tá, normalmente o Mossad não dá ponto errado, de que o líder do Irã tenha sido de fato morto, embora as autoridades iranianas ainda não confirmem. O que acontece agora é que o governo americano talvez esteja esperando que dê para gerar uma mudança de regime no Irã só eliminando as pessoas no topo, tá? Eles tiveram uma experiência muito positiva do ponto de vista deles, tá? Mais recentemente na Venezuela, porque eles sequestraram Maduro, né? Levaram para julgamento nos Estados Unidos, e isso causou uma mudança de governo no Irã para posições pró-americanas. Claro que isso é muito aquém do que os opositores do Maduro estavam esperando, inclusive no Brasil, da galera que se lembrou disso, porque eles estavam esperando que, de fato, a oposição fosse conduzida ao poder na Venezuela, porque de tudo que a gente sabe, tá, eles venceram as últimas eleições. Só faltou a admissão oficial, e nem o governo quis mostrar os números de fato de votação, né? Simplesmente o governo Maduro foi reconduzido ao poder por uma decisão do Tribunal Superior deles lá, que ele manipula. Que ele manipulava, pelo menos. Então, o que os Estados Unidos fez foi basicamente manter o regime que estava no poder já com Maduro, só que sem a figura do Maduro, com a vice dele agora, mas com posições que são pró-americanas, tá? Eles mostraram o que eles podem fazer e fizeram essa mudança. Mas o que é relevante para esse tópico aqui é porque eu li uma reportagem na época, e aqui eu não consegui, de novo, levantar o treco aqui, porque tá acontecendo enquanto a live tá acontecendo, tá, gente? De que havia pelo menos uma suspeita ou algum indício de que a vice-presidente da Venezuela, que assumiu com a queda, saída, sequestro, retirada do Maduro, ela já estava em contato com o governo americano. Já tinha um acordo. Isso obviamente não foi confirmado, tá, por ninguém, mas parece que vazou algo a respeito disso e eu me lembro bem de ter visto isso à época. E aí que tá. Isso existe para o Irã, porque a principal questão agora é, esses ataques ao Irã, eles vão gerar uma mudança de governo? No Irã, a coisa é diferente. Existe uma instituição que é totalmente ligada ao regime teocrático, que é a Guarda Revolucionária, que é basicamente quem de fato pode manter o monopólio do uso da força no Irã. Eu duvido que os Estados Unidos tenha negociado com alguém, com alguma força, alguma liderança dentro dessa guarda, para poder fazer uma transição como eles conseguiram fazer na Venezuela. O Trump está chamando o povo da Venezuela de volta à rua, falou que é a oportunidade deles de conseguirem, a única oportunidade que eles vão ter de derrubar o governo, derrubar o regime. Só que matando as pessoas no topo do regime, você ainda não eliminou o poderio da Guarda Revolucionária. É difícil fazer isso sem entrar por terra no Irã. E é eles que vão, segundo todos os analistas estão dizendo aqui, pelo menos que eu pude acompanhar, na pequena janela de tempo que eu tive para poder ver algumas opiniões aqui antes da live, é eles que vão ocupar esse vácuo de poder que vai acontecer no Irã. Eu acho muito difícil de ter uma transição, a exemplo do que a gente viu na Venezuela. Do que eu digo de transição no Irã. De uma transição de um país que é inimigo dos Estados Unidos para um regime que vai tentar alinhar o seu governo com as expectativas americanas. Acho muito difícil. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu acho que, de fato, esse ataque vai enfraquecer o Irã, mais do que ele já estava enfraquecido depois dos ataques que a gente viu anteriormente dos Estados Unidos e de Israel. Porém, eu não sei se há uma alternativa à Guarda Revolucionária. E não é o Ayatollah, é ela que é de fato o peso que segura o poder, o regime, no Irã. E eu não sei como que ela pode ser eliminada. Talvez eles saibam de alguma coisa que eu não sei. Talvez eles tenham conseguido articular alguma coisa. Mas eu não vejo como ela mudaria de lado. E agora a gente fica na expectativa. Obviamente que a população do Irã sofre, porque a gente está vendo notícias aqui de civis, né, que não tem nada a ver com a situação, que foram mortos. Obviamente você não pode culpar coletivamente a população do Irã pela ação de um governo ditatorial, governo inclusive que ela foi às ruas para se opor recentemente. E obviamente em guerra não existe culpa coletiva, mesmo que esse fosse o caso, tá? E a gente está aqui na expectativa. A minha opinião é de que o regime do Irã vai sofrer um baque, mas não vai cair. Eu acho que não vai cair. Talvez o que os Estados Unidos esteja esperando, tá, com a morte do líder do Irã,
é talvez colocar o medo na próxima possível liderança do Irã, de forma que, para preservar a própria vida, eles se vejam em uma situação em que eles tenham que negociar. É um Estados Unidos disposto a assassinar líderes. Eu acho que essa que é a expectativa. Se isso vai acontecer, eu não sei. Tá? Eu não sei se funciona duas vezes. Claro que na Venezuela não foi questão de assassinato, mas foi uma ação que imprime um medo na liderança que vai suceder. E, obviamente, eu acho que eles estão tentando uma coisa de forma muito mais drástica no Irã agora. Porém, eu não sei se vai acontecer. Tá? A gente vai ter que esperar e ver. Mas, de novo, galera, a galera vai perguntar, e a ONU e não sei o quê? Lembrando, regime internacional é anárquico. Não existe instituição internacional, igual você tem num governo, no ambiente doméstico, que possa mediar a relação entre os estados e forçar um estado a fazer qualquer coisa. A ONU é uma organização que provém fóruns e regras para os governos sentarem e negociarem e chegarem a uma conclusão. Ela não pode impor a ninguém, tá, uma postura. Vai ter uma reunião do Conselho de Segurança sobre isso? Vai resultar em alguma coisa? Absolutamente não. Tá? Por quê? As potências que se opõem aos Estados Unidos nesse tipo de ação, de forma mais séria, entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, que são Rússia e China, obviamente não vão fazer nada em relação a isso. Tá? Ninguém vai bancar o Irã. Então, assim, a gente está vendo simplesmente um resultado desse sistema anárquico. Num sistema anárquico, quem tem mais força prepondera. Vamos colocar desse jeito. Por que o Trump está fazendo isso? Pode ser várias coisas. Obviamente, quando a gente está falando de questões internacionais relacionadas ao Trump e Estados Unidos, tem que primeiro pensar em termos do impacto na popularidade doméstica dele. Talvez ele esteja tentando se colocar como um homem forte, coisa do tipo, que vai defender a segurança dos Estados Unidos, coisa e tal. A gente já viu isso acontecer antes com outros governantes também. Mas a gente não pode ignorar a pressão internacional, tá, que está acontecendo. Primeiro, o Irã é uma potência regional que é capaz de causar dano. E ameaça um aliado dos Estados Unidos, talvez com certeza o aliado mais próximo na região do Oriente Médio, que é Israel. Não só isso, tá? Os Estados Unidos trabalha, pelo menos do ponto de vista deles, se bem que eu não estou dizendo que o Irã iria fazer, mas a expectativa dos Estados Unidos, de que o Irã pode desenvolver armas de destruição em massa, e quando o governo desenvolve armas de destruição em massa, no caso aqui eu estou falando de armas atômicas, a sua capacidade de barganha com ele, ou de tentar fazer qualquer coisa com ele, diminui completamente. É basicamente eliminada, tá? Porque armas de destruição em massa podem causar uma quantidade de dano que qualquer país do mundo considera inaceitável. Então você não engaja militarmente contra um país que tem armas atômicas. Normalmente você faz isso por guerras de proxy, tá? Essas guerras intermediárias, tipo você tem agora na Ucrânia, por exemplo. Potências atômicas apoiando a Ucrânia que não tem bomba atômica para lutar contra a Rússia que tem. Só que potências atômicas não se engajam diretamente. Isso não acontece, tá? Normalmente. Por quê? Porque você tem um risco de escalar o conflito até chegar numa guerra atômica. Uma hora pode fugir do controle e ninguém quer. É a coisa que a gente vê agora com a Coreia do Norte. Antes tinha muita pressão sobre a Coreia do Norte. Vou fazer isso, aquilo com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte desenvolveu armas atômicas. Silêncio. Não dá mais. Né? Você tem que agir antes, depois que desenvolveu, acabou. Tem um risco ali deles atacarem Coreia do Sul, atacarem Japão, aliados dos Estados Unidos, porque eles também têm tecnologia de mísseis para poder carregar essas bombas. Não só isso, o problema do Irã é que ele também tem a tecnologia de mísseis, porque não adianta só você ter tecnologia de bomba atômica, você precisa também desenvolver uma tecnologia que carregue essa bomba atômica para o lugar em que você quer que ela exploda. E o Irã tem essa tecnologia de mísseis, tá? Ele não tem tecnologia de bomba atômica ainda, mas ele tem tecnologia de mísseis. Uma tecnologia da qual ele não quer abrir mão. Nessas negociações que estavam com os Estados Unidos agora para limitação do desenvolvimento de energia nuclear no Irã, o Irã já tinha deixado claro que não ia abrir mão do programa de mísseis deles, que é o que eles usam para atacar Israel e coisa do tipo. E tem o perigo dos Estados Unidos, né? Claro que tem. Diante disso, do Irã eventualmente já pode atacar Israel, mas eventualmente pode desenvolver um míssil também que consiga atingir os Estados Unidos, tá? Um míssil intercontinental. Isso não é completamente absurdo. Diante disso tudo, você pode colocar, não estou dizendo que é moralmente certo, não estou dizendo que é correto. Quando a gente está falando de política internacional, é muito difícil falar de certo e errado. O que você fala é basicamente de interesse. Obviamente que os Estados Unidos tinha interesse, os Estados Unidos não é santo. O Irã tinha interesse também, o Irã não é santo. Então, diante dessas pressões, tá, os Estados Unidos viu uma janela que pode agir contra o Irã. Ainda mais porque viu a população se levantar contra o regime. Ele pode ter visto uma possibilidade de fato de mudança de regime no Irã. E ele pode ter a derrota de uma potência regional no Oriente Médio barata para ele. Como?
fazendo esses ataques, que são ataques aéreos. Por que eu digo que é barata? Porque não está envolvendo tropas no solo, né? A gente viu aí o custo que teve tanto em vidas humanas para os Estados Unidos, quanto em dinheiro também, na invasão do Iraque. Se eles conseguirem repetir a experiência da Venezuela de simplesmente tirar alguém do topo, fazer uns ataques localizados, claro que aqui é muito mais drástico porque envolve o assassinato de líderes políticos. Se ele conseguir fazer isso e gerar uma mudança de regime para um regime que seja mais pró-Estados Unidos, que não seja uma ameaça mais em termos regionais, nem para os Estados Unidos, nem para Israel, que é o aliado dele que ele está tentando defender. Para os Estados Unidos, isso é uma vantagem. Claro que eu estou falando aqui, quando eu falo de guerra do Iraque, a galera vai falar, mas e os iraquianos que morreram? Estou falando da perspectiva dos Estados Unidos. Se o governo dos Estados Unidos está dizendo que ele se importa com as vidas iraquianas, eles estão mentindo, né? A guerra do Iraque foi um completo desastre do ponto de vista humanitário. Porque não só eles conseguiram causar muito mais dano do que o próprio governo iraquiano do Saddam Hussein jamais tinha causado para a população dele em todo esse tempo de ditadura, eles também abriram o caminho para o ISIS na região, que causou outro desastre humanitário também. Você tem que fazer uma outra guerra para poder conter o ISIS. Ele nunca desapareceu, mas pelo menos foi contido. Foi um desastre total, mas dizer que os Estados Unidos se importa com o impacto humanitário disso, não. Por isso que quando eu falo, a preocupação dos Estados Unidos com o custo é com o custo dele de dinheiro e também com o custo de vidas americanas, porque isso tem, inclusive, um impacto político para o governo que está no poder. Então, se ele conseguir derrubar de forma barata, né, o regime iraniano, com esses ataques localizados, com essa expectativa de que alguém do governo vire, né, da forma que teve na Venezuela, e mesmo que o regime continue no poder, tá, um regime assim da guarda revolucionária, alguma coisa do tipo, mas que seja mais pró-Estados Unidos e abandone as ambições tanto de mísseis quanto de energia nuclear, se ele conseguir fazer isso, para ele é uma vantagem grande, e é nisso que o Trump está apostando.